A primeira-dama, Janja, terá um papel de destaque na campanha da reeleição do presidente Lula para ampliar o diálogo com as mulheres evangélicas. Não tem vergonha. Esse pessoal não tem vergonha. A estratégia busca aproximar o governo de um dos segmentos de maior peso no eleitorado brasileiro. Janja vem participando de articulações voltadas ao público feminino e religioso, com foco em pautas como violência contra a mulher, família e programas sociais. Então, como pode trabalhar para a família uma agrupação que defende o aborto? Como pode trabalhar para a família um partido, junto com seus aliados, que se nega a aumentar a pena quando alguém comete algum feminicídio? Defende o feminicídio, mas não aumenta a pena. Está estranho isso, hein? Segundo bastidores da campanha, a primeira-dama também integra a criação de um comitê específico de aproximação com o segmento evangélico. Movimentação acontece em meio da disputa acirrada pelo voto religioso, onde pesquisas de intenção de voto apontam resistência ao governo. Óbvio, a avaliação da equipe eleitoral é que a presença de Janja pode ajudar a reduzir a rejeição e construir pontes com as eleitoras desse grupo. João, eu estou errado? Ou no carnaval apareceu uma escola de samba colocando famílias dentro de potes de conserva, chamando de conservadores, e denigriou os evangélicos. E aí você vê, não, vamos colocar a Janja agora, porque com a Janja a gente vai captar o voto evangélico. Só o voto evangélico que tem dissonância cognitiva. Porque se tiver um pouco de critério e racionalidade, você vai falar, peraí, não está certo. O que eles estão falando que eles defendem não é o que realmente defendem. Então, e entre Michele e Janja, que Michele tem uma participação bem intensa no segmento evangélico, eu duvido que a Janja vai ganhar alguma coisa. Mas o Lula não deve saber onde colocar a Janja, então mandou ela para a campanha também. Mandou ela ir para lá nesse segmento evangélico, que é uma dificuldade imensa do PT e da esquerda nesse sentido, ainda que haja uma proximidade no meio católico, no evangélico há uma dificuldade. E lembrando que nesse meio evangélico, pentecostal, né, o pentecostal, não há uma unidade, né, são dezenas, centenas, quiçá milhares de igrejas, de templos, de pastores, e que não há uma unidade, ainda que haja associações, ou a gente chame de bancada evangélica, não é uma unidade total, então é bem separado. Existem evangélicos de esquerda, evidentemente, mas me parece uma minoria, até porque não casa muito o cristianismo com a mentalidade revolucionária e esquerdista. E é ótimo que a Janja faça esse papel, porque acho que ela vai tirar bastante votos. Tirar votos do Lula. Como você bem disse, eles estavam no carnaval falando algo, agora muda de opinião, não tem isso, né? Isso não incomoda a esquerda, lembrando que, como as eleições bem próximas, a esquerda costuma ir na igreja, né? Passa a dizer que é contra matar bebê dentro do ventre, passa a dizer várias coisas que eles são sempre a favor, mas agora, perto da eleição, eles falam, não, a gente é contra legalizar drogas, que isso? Nunca pensamos isso, jamais, mas sempre pensaram isso. Então, a eleição tem esse efeito mágico na esquerda, né, de mudar de opinião. E é falando, inclusive, de família, né, a Janja, a questão de família... Questão de família é meio estranha a Janja falar, porque qual que é a relação da Janja com os filhos do Lula? Não me parece uma relação muito boa, né? Não são vistos. Um dos filhos já foi pego em mensagem ofendendo essa entidade Janja, né, que ninguém sabe o cargo dela. Lembrando que a Janja, além de não ter cargo, palpitar em tudo e fazer de tudo, ela é extremamente autoritária, totalitária. Então, sempre que a gente vê a Janja falar é proibir, derrubar, censurar, regulamentar. Ela nunca fala de nada positivo, é sempre algo, o Estado se intrometer sempre sob falsos pretextos, né? E pegando uma carona no que a Esté tinha falado, é tudo uma construção, né? Primeiro a gente vai proteger as crianças aqui no Discord, agora no Instagram, agora não sei o que, é sempre a construção e depois a gente fica nesse hospício. E eu espero que a Janja continue na campanha do Lula, viu, Segredo? Porque ela tem um grande potencial de tirar votos do Lula, lembrando que, lamentavelmente, tem gente que vota no Lula. Janja tem a aptidão
de ser criticada pela direita, pela esquerda e pela família do presidente. Inacreditável, né? É inacreditável. A inveja que ela tem da Michelle ficou clara agora para mim. Ficou claríssima. Porque, assim, quem tem uma grande interlocução com os evangélicos e fez isso na campanha passada, foi a Michelle, e fez isso com um primor absurdo, tá? E a Michelle virou até tese de trabalho de conclusão de curso na USP, pela comunicação que ela conseguiu estabelecer com esse público, tá? Então, vamos lá, Janja, você não vai virar a tese, tá? Só para te avisar, porque não tem como, você não tem essa capacidade de fazer essa interlocução. Todo mundo sabe que a sua única capacidade realmente é de tirar voto do Lula. Hoje, e graças a Deus, a gente espera que você se mantenha aí nesse caminho e que seja escolhida por quem quer que seja, né? Porque parece que existe lá uma rusga entre ela e Sidônio também, enfim. Ela consegue arrumar confusão com todo mundo. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, muito vai da leitura que a campanha do Lula faz sobre os evangélicos. E a leitura que eles fazem, né, é que todo evangélico é baixa renda, tá? Então, eles pretendem, em literalidade, colocar a Janja para tocar alguns programas específicos, para tratar de alguns programas específicos, entre eles a saída do Brasil do mapa da fome, o desenrola e o pé de meia. Então, eles vão realmente, não é só mirar nos evangélicos, mas é mirar no evangélico das classes C, D e E para tratar desses programas específicos. E aí, para isso, eles vão usar também os evangélicos do partido, tipo Camila Jara, né, a Benedita da Silva, ali, que estão ali no espectro da esquerda, para fazer essa interlocução. Aí eu vou te falar uma frase que eu li, que é da campanha deles, né, que eu recebi, que eu achei muito engraçado, que eles têm que transformar cada militante numa mini Janja e num mini Lula. Tomara. Por que uma mini Janja? Sim. Porque, já que é para criar, cria uma Janja normal. Rapaz, aquela brincadeira do clone passou a ser uma triste realidade. Então é isso que eles querem, tá? Porque eles vão criar comitês, né? São os comitês nacionais de evangélicos com Lula. Então, para tocar cada um desses comitês, vão ter lá as suas mini Janjas e mini Lulas. Eu não sei se eu fico alarmada, se eu fico apavorada, se eu fico com medo ou se eu já começo a fazer uma oração desde já para evitar esse tipo de encosto no caminho. É para dar risada. Paula Vieira disse: Peninha defendeu até que não deveriam votar, mas deve ser o Peninha do esgoto, né, do Rio Grande do Sul, porque o Peninha verdadeiro, meu amigo Peninha, é compositor e cantor, aquele que fez Almas Gêmeas, Como Adoro Amar Você, Sozinho, Sonhos. Esse é o Peninha de verdade. O outro é do esgoto no Rio Grande do Sul. William. Bom, eu só queria fazer uma discordância. Eu acho que a Janja, ela tem sim um cargo. E aí eu aprendi isso aqui, que ela é a gastadeira geral da República. Isso aí. Gastadeira geral da República. Só que essa interlocução com o público evangélico ou com o público cristão em geral é algo muito difícil para o PT, porque o público evangélico, pelo contato que eu tenho, e eu acredito muito que eles vivem a fé com muita sinceridade, eles não aceitam, porque eles veem a prática da agenda do PT é contrária a tudo aquilo que eles acreditam. Porque eu sei que o PT trabalha com o conceito da caridade, mas é uma caridade desvinculada ao cristianismo de verdade. E é um conceito de caridade que é abstrato, que na prática ele não se sustenta. Então, eu vejo que há uma rejeição muito grande dentro do público evangélico às pautas do PT, à prática do PT, porque quando eles falam, por exemplo, das questões de violência contra a mulher, eles tentam sempre criar um excesso de criminalização para tentar gerar desconfiança nas relações entre homens e mulheres, para que as famílias possam ter dificuldade de se unir, de poder ter o objetivo de constituir a família com o objetivo principal da família. A gente vê também o ataque à liberdade de fé, o quanto que hoje para um pastor, e você pode conversar com qualquer pastor do Brasil, eles têm medo de falar aquilo que está escrito na Bíblia, de poder ter tranquilidade para poder pregar a sua fé. Porque hoje existe uma perseguição a certos temas que estão protegidos pela liberdade de fé na Constituição, mas que são atacados caso eles propaguem isso publicamente. A gente vê o ataque à educação das crianças, o quanto que o PT não quer que você possa educar seu filho segundo seus valores. Isso é caro para todo cristão seja evangélico, e dentro do catolicismo,
que eu vejo uma rejeição um pouco menor que o PT tem lá dentro, e eu acho que deveria ser maior, porque quem é cristão não pode ser petista, está num segmento muito direcionado, que é a teologia da libertação, que, na minha opinião, não é catolicismo, não é cristianismo. É uma heresia que foi implementada dentro da Igreja Católica para tentar destruir a Igreja por dentro. Então, quem é cristão de verdade, seja de qualquer segmento, jamais vai apoiar o PT. E eu acho que é muito bom que a Gastadeira Geral da República possa ir à frente, porque toda vez que ela avança, toda vez que ela trabalha em prol do PT, o efeito é sempre contrário. Está mencionando aqui como que Janja, no chat, ela é da religião umbandista. Eu não sei se é, também eu acho válido. O problema não é se qualquer um pode ter a sua crença, a sua religião. O ruim da política é tentar se fazer passar por um evangélico não sendo evangélico. E isso que eles estão fazendo para tentar captar o voto, ou seja, não deram a mínima durante 3 anos e meio. Agora estão falando de segurança. Pô, não dá para sair na rua. Aí não deram a mínima para a responsabilidade fiscal. E agora a dívida está explodindo. E agora não deram a mínima para os evangélicos e a Janja disse, não, agora vamos colocar a Janja para captar o voto evangélico. Só alguém que não está entendendo o jogo político para acreditar que a Janja está indo nos evangélicos porque ela gosta dos evangélicos. Não gosta, não. Marcelo? Bom, primeiramente, quando a gente fala de religião, nós temos então que falar sobre a religião. Não adianta agora a gente ficar pisando em ovos aqui, né? O Brasil é um Estado laico. O que significa isso, meu senhor, minha senhora? É um Estado onde você tem a liberdade de ter sua religião ou até ser ateu, ou seja, não acreditar em Deus. Mas esse passo referente a Rosângela, né, nossa primeira-dama, que tem aí o apelido de Janja, querer ser a representante para atrair as mulheres evangélicas, para mim isso é uma heresia. O evangelho, o evangélico, vem de evangelho. O evangelho é o evangelho dos discípulos de Cristo. Então, esse movimento, ele começou lá com o João Calvino, com o Lutero, lá na Europa, e veio para as Américas e nós nos tornamos protestantes, aí você tem a Igreja Batista e tudo mais. Para que você seja evangélico, de raiz, você precisa ser batizado, ou seja, e o batismo para os evangélicos não acontece quando nós nascemos como a Igreja Católica faz. Acontece quando você já tem consciência se você quer ou não seguir o Evangelho. Então, esse é o primeiro ponto, você tem que ser batizado. E o segundo ponto é que não existem intermediários entre Deus e você. Cristo, Filho de Deus, com Espírito Santo. Você, mulher evangélica, que mora na periferia, e o traficante fala que você não pode ir na igreja, que a igreja não pode falar que tem que votar no outro candidato, tem que votar no Lula. Você acha que isso tem alguma coisa a ver com Deus? Não, isso é coisa do capeta. Então, hoje, a maioria das favelas, vamos falar das 1.800 favelas lá no Rio de Janeiro, onde o problema é maior, tem assim, os traficantes, eles não querem que as igrejas se instalem dentro das favelas, porque sabem o poder de conversão ao evangelho que essas igrejas têm. Então, esse é o primeiro ponto. Se você é um bandista, se você é espírita, se você é católico, você tem essa liberdade no Brasil. Agora, você não tem o direito de achar que você é representante de outro ministério. Então, a senhora que é mulher evangélica, a senhora quer ser representada por uma mulher que não é evangélica, que não tem os mesmos valores, não tem os mesmos preceitos? Isso está errado. Quando a gente fala do Jair Bolsonaro, a nossa primeira-dama na época, a Michele, evangélica. Quando nós falamos agora do Flávio Bolsonaro, a Fernanda Bolsonaro é evangélica. Então, ela segue o evangelho através de uma igreja evangélica. A Janja não é evangélica, não tem direito de representar as mulheres evangélicas. Se você é mulher evangélica, se você se deixar se representar por ela, você está vendendo o seu olho direito. Então eu quero dizer o seguinte, quem é evangélico tem valores, quem é petista tem preço. Então é uma loba em pele de cordeiro. Red Silver, as panelas mais vendidas do Brasil e não precisa de óleo. Preste atenção nas imagens e daqui a pouco eu volto com uma super promoção. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia.
porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Red Silver é zero gordura, zero óleo, muita tecnologia e vai em todos os tipos de fogões. E o menor preço do Brasil. Atenção, porque o kit completo, kit família, você vai levar por 12 parcelinhas de R$ 72,25. E não para por aí, hein? Você ainda ganha de presente este jogo de facas de aço inox, revestimento Red Silver e corte preciso. Aí nós vamos entregar na sua casa e hoje você não paga o frete. Então aproveite, corra. Você pode pedir através do QR Code que está aparecendo ou ainda mandar uma mensagem para o WhatsApp 11 97661 8704.